todas e todas. Bem-vindos e bem-vindas a essa primeira mesa da nossa nova série, BRICS na Conjuntura Internacional. Meu nome é Ana Garcia, coordeno o BRICS Policy Center e tenho aqui um grande prazer de estar junto com colegas, professores, mestres, renomados para a discussão sobre os países dos BRICS. A ideia dessa série é, de fato, discutir, retomar o debate sobre os BRICS, o futuro dos BRICS, o seu legado, as suas instituições, os seus caminhos de cooperação, os seus caminhos de divergência, o cenário atual dos BRICS nessa conjuntura da pandemia, de crises econômicas, de crise sanitária, de grandes desafios de mudanças de poder na ordem internacional. Então, nós vamos ter um conjunto de debates, aqui a ideia é fazer uma vez ao mês, uma mesa sobre os BRICS na conjuntura internacional, começando no dia de hoje, sobre o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, e a agenda regulatória dos BRICS, com o professor Jonas Vasconcelos e o professor Paulo Nogueira Batista Júnior. Mas eu vou passar, em primeiro lugar, a palavra para o diretor do Instituto de Relações Internacionais, professor Luiz Fernandes, para fazer uma saudação a todos. Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Em primeiro lugar, queria fazer dois agradecimentos. Em primeiro lugar, ao Jonas, que nos permitiu inaugurar esse ciclo de debate justamente com o lançamento do livro dele, que é um livro que trata do marco regulatório dos BRICS, e a nossa grande inquietação é pensar o papel dos BRICS no mundo, que está em profunda transformação. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui lançando seu livro e poder promover esse debate. E agradecer muito ao meu querido amigo Paulo Nogueira Batista Júnior por ter aceito o convite para participar. O Paulo é um amigo de longa data, quase 3 décadas é que nós temos uma convivência muito amistosa e próxima. E é uma amizade consolidada por uma visão muito próxima também dos desafios do Brasil, das transformações no mundo, e coincidimos no exercício de funções públicas em diferentes atividades, né, ao longo dessas quase 3 décadas, podendo transformar as nossas concepções, os nossos valores em políticas públicas e marcos regulatórios, na medida das nossas capacidades e até onde as atribuições permitiu. E o Paulo colabora há muito tempo, não só com o IRI, mas com o BPC, o Centro de Pesquisa dos Países BRICS, já esteve conosco várias vezes, mas essa é a primeira vez em que ele colabora conosco e eu já empossado nessa nova função de diretor do Instituto de Relações Internacionais. Então, eu estou participando em paralelo numa outra reunião da CAPES, mas eu não poderia deixar de estar presente aqui na abertura desse debate, na condição de diretor em exercício do Instituto, para saudar o Paulo e agradecer muito a sua disposição de estar aqui conosco debatendo essa temática. Então, são só essas breves palavras. Eu sei que nós temos pouco tempo para conduzir os debates. Desejo todo sucesso na discussão. Passo para você, Ana. Tá? E eu peço desculpas, eu vou ter que me retirar, porque eu estou nessa outra reunião que eu tenho que voltar a ela. Obrigada, Luiz. Pessoal, boa noite, então, novamente. Vou pedir a todos e todas que possam, ao longo aqui das falas, também formular suas questões na abazinha do Questions and Answers e Q&As aqui abaixo. Então, por favor, busquem não usar o chat para a gente poder aqui ler as questões e as considerações aqui nessa barra à sua direita, né, da tela. Então, retomando, queria muito agradecer a presença do professor Jonas, do professor Paulo Nogueira, mostrar aqui, Jonas, brevemente a capa do livro, né, para ajudar a divulgar um trabalho sólido, um trabalho importante, né, o fruto da sua tese de doutorado que você vai poder nos expor hoje. Então, realmente queria incentivar e dizer que esse é um espaço de divulgação de reflexões sólidas, consistentes, sobre os BRICS, né, desde perspectivas críticas, desde perspectiva de agentes do governo, desde perspectiva de atores não governamentais, atores empresariais. Então, a nossa ideia é que seja realmente um espaço de debate bastante abrangente.
Jonas Vasconcelos é professor da Federal da Bahia, do Departamento de Direito, é também professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da mesma universidade, da UFBA, doutor em Direito pela USP, com passagem pela SOAS, na London School of Economics, foi bolsista BRICS Program na Fudan, na China, também é pesquisador do Instituto de Pesquisas, Direitos e Movimentos Sociais e do BRICS Youth Energy Agency. E dispensável apresentações, mas vou falar um pouquinho, o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, um economista muito conhecido de todos nós, renomado, lido, citado, e é um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui. Foi diretor executivo pelo Brasil e outros países no Fundo Monetário Internacional, de 2007 a 2015, foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS em Xangai, de 2015 a 2017, tem diferentes passagens pelos governos desde os anos 80, diferentes obras, vou citar aqui as mais recentes, dos anos 2000 em diante, A Economia Como Ela É, de 2002, O Brasil e a Economia Internacional, Recuperação e Defesa da Autonomia Nacional, de 2005, e, por fim, o último livro, que é muito importante para nós, que pesquisamos os BRICS, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, Bastidores da Vida de um Economista Brasileiro, no FMI, nos BRICS, e outros textos sobre nacionalismo e o nosso complexo de vira-lata. Então, agradeço muito a presença dos dois. Gostaria, então, de primeiro passar a palavra para o professor Jonas, Jonas, mais ou menos 15 minutinhos, e depois passo a palavra para o professor Paulo Nogueira para que possa fazer suas considerações, comentários. Acho que todos nós sabemos o momento delicado, né, para os países dos BRICS, efetivamente na sua interação no contexto da pandemia, vacinas, então acho que há muita curiosidade aí do público de escutar de vocês, além do trabalho do livro, um pouco da sua avaliação sobre os países BRICS e o futuro, né, do agrupamento BRICS daqui por diante. Jonas, por favor, pode começar. Obrigado. Primeiro, boa noite, né, a todos e a todas. Gostaria de iniciar agradecendo ao BRICS Policy Center, ao professor Luiz, à professora Ana Garcia pelo convite. Dizer que, para mim, é motivo de muita alegria estar aqui entre vocês para dialogar sobre algumas ideias do livro, né, que lancei recentemente. Ainda mais considerando, viu, professora Ana, que seus trabalhos foram fontes fundamentais para a minha pesquisa, né? Confesso que me sinto também muito honrado e privilegiado por estar dividindo esse espaço aqui com o Paulo Nogueira Batista Júnior, que é certamente um dos maiores e mais destacados intelectuais do país, né? Falo intelectual porque entendo que intelectual é aquele que está profundamente engajado na tarefa de compreender e transformar as grandes questões de seu tempo, né? E a trajetória de Paulo nos governos, no FMI, nas negociações do G20, no Banco dos BRICS, enfim, nas mídias, na academia, revela como ele se qualifica plenamente como esse intelectual, né? Que nos inspira com suas ações e reflexões sobre os desafios para a gente construir um país, construir uma nação que esteja à altura das potencialidades, né, desse povo, dessa terra. Então, ter meu livro prefaciado pelo Paulo, estar aqui ao seu lado, e da professora Ana Garcia, nesse evento do BRICS Policy Center, é certamente motivo de muito orgulho e me dá mais motivação também para continuar trabalhando, né, e pesquisando na área. Então, bem rapidamente, já que o tempo é curto, né, e até para a gente privilegiar o debate, ouvir mais as contribuições, não só da gente, das pessoas que estão ouvindo, mas também do próprio Paulo, eu queria dizer assim, começar que falar de BRICS é certamente falar de um dos maiores feitos geopolíticos da primeira década do século XXI, né? Nunca é demais lembrar que se trata de uma articulação entre países, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que em conjunto representam aí cerca de 1/3 da superfície terrestre, né, congregam mais de 40% da população mundial, representam também em conjunto mais de 20% do PIB global. Né? Essas e outras características peculiares e marcantes dos países BRICS, né, acabam também levando, na literatura, uma multiplicidade muito grande de visões, né, sobre o grupo
visões até antagônicas, desde gente que aborda o grupo como uma força democratizante na ordem internacional, até quem entende o contrário, gente que vai abordar o grupo como uma articulação efêmera de curto prazo, até quem vai enxergar na plataforma uma articulação de longo prazo. Enfim, há uma divergência muito grande, né? No meu livro, eu até faço o esforço de revisão dessa literatura, não só com o objetivo de mapear e classificar essas diferentes perspectivas, mas também para me posicionar nelas, né? E aí, aqui no tempo que eu tenho hoje, eu vou tentar dar uma contribuição, tentar construir aqui no debate aquilo que eu tentei no meu trabalho, que foi analisar os BRICS, tendo como enfoque principal, não o único, mas o principal, as ações do coletivo no tema das finanças internacionais, né? Por que o tema das finanças foi eleito o principal? Porque a gente deve se lembrar que foi no contexto da crise financeira de 2008 que os BRICS surgiram, né, enquanto um coletivo na cena internacional. Inclusive, a primeira cúpula foi em 2009, né, o grupo já demandando uma série de pleitos por reformas na governança financeira e monetária internacional, como nas estruturas de poder do FMI, do Banco Mundial. O Paulo, inclusive, é um dos atores desse processo, né? É importante. Ou seja, os BRICS eles se articulam e se articularam, né, a partir de afinidades comuns, de contradições comuns com esse sistema monetário financeiro internacional, que é um sistema moldado pelos interesses das frações rentistas, do capital financeiro, que, do ponto de vista geopolítico, é controlado pelas chamadas potências do Atlântico Norte, né? Pelas potências do eixo Estados Unidos-Europa. Por isso, a temática financeira ela foi, na minha opinião, né, desde o início, o principal aglutinador entre esses países. Foi a partir dela que iniciou uma agenda de cooperação que, inclusive, vai transbordar para outras áreas, para outros temas, como temas da saúde, segurança, terrorismo, enfim, meio ambiente, esportes, etc., né? Mas tendo ali como coluna vertebral, eu diria, da articulação BRICS, a temática financeira, né? E é importante também destacar, e eu acho que eu tento demonstrar isso no trabalho, que a relação dos BRICS com esse sistema financeiro e monetário internacional, ela não é linear, homogênea, mas ela é como se fosse algo pré-determinado. Ela é um processo que se desenvolve em respostas às oscilações da conjuntura, sejam internas aos países membros, sejam externas, né, em relação às outras potências e fatores internacionais. E ao me debruçar sobre esse processo, eu identifiquei uma dinâmica, por vezes contraditória, que eu chamei de subordinação conflitiva, né, ou seja, a presença de elementos de acomodação e elementos de contestação em relação às estruturas do sistema financeiro e monetário internacional. Essa é, de forma bem sintética, a tese geral do livro, né, que é construída a partir de uma análise de discursos e das práticas institucionais do grupo na arena financeira, que é justamente o que eu chamei de agenda regulatória, né? Então, sendo bem sintético, essa é a agenda do trabalho que está condensado aí no livro. E aí, de forma bem introdutória, eu diria que eu queria levantar alguns elementos, até no espírito do debate lançado pelo BRICS Policy Center, né? Pensar o BRICS na conjuntura hoje, os seus desafios. Eu acho que levantar alguns temas, alguns elementos dessa agenda regulatória nos ajuda a pensar alguns dos desafios que o BRICS, o grupo, tem enfrentado na atualidade. Mas, para isso, rapidamente, um breve histórico, né, para a gente entender como essa agenda regulatória tem se transformado. É importante lembrar que, num contexto ali de crescente frustração dos BRICS com relação às atitudes das potências tradicionais, das potências do Norte, que estavam, digamos, retardando ou tornando inócuas as reformas no sistema monetário financeiro internacional, né, como no FMI e no Banco Mundial, os BRICS passaram a adotar
isso ficou mais evidente a partir ali de 2011, 2012, uma postura mais proativa, onde o grupo passou a anunciar a intenção de criar uma série de mecanismos multilaterais próprios, ao mesmo tempo que elevava o tom, né, das cobranças por reformas nas instituições de Bretton Woods, né, por assim dizer. Inclusive, em 2016, faço questão de destacar isso, o grupo chegou a explicitar que o processo de criação dos seus mecanismos próprios serviria para demonstrar ao mundo qual seria a visão do grupo sobre um sistema financeiro internacional mais justo, mais equitativo, né? Uma espécie aí de liderança pelo exemplo, ao mesmo tempo que utilizava seus mecanismos como ferramentas de pressão para as desejadas reformas, né? O que a gente percebe é que a partir ali de 2017, 2018, a gente começa a ver uma inflexão, já vai ficando mais clara na postura do grupo, né? É perceptível, por exemplo, uma redução progressiva nas críticas ao FMI e ao Banco Mundial, inclusive em algumas cúpulas o Banco Mundial nem é mencionado mais, né? Parece que estaria dando tudo certo, mas na verdade as reformas acordadas e efetivadas não alteraram a estrutura de poder dessas instituições, né? Parece até ter ocorrido uma espécie de saturamento da criatividade institucional do grupo. Muitas propostas que tinham sido lançadas parecem não ter dado o andamento devido, e até as propostas que foram efetivadas começaram a enfrentar dificuldades evidentes. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso mais para frente, né? Especialmente com o caso do banco, dos BRICS. E eu acho que parte dessa inflexão, né, se explica tanto pela perda da força política do grupo em uma conjuntura que é muito diferente daquela dos primeiros ciclos de cúpulas dos BRICS, né? Houve uma evidente recuperação do protagonismo político do G7, e inclusive isso gerou um esvaziamento do G20 como principal fórum de articulação macroeconômica internacional. Há um acirramento dos conflitos dos Estados Unidos com a Rússia, com a China, né? A ascensão de governos de direita ou extrema-direita dentro dos próprios países BRICS. Isso acaba gerando uma série de desalinhamentos e vão, de alguma forma, afetando o desempenho do coletivo. Ao mesmo tempo, um outro fator que eu julgo também relevante para essa inflexão, para essa dificuldade, é ao próprio baixo desempenho dos mecanismos que foram criados pelo grupo, né? Esses mecanismos que deveriam servir de exemplo para uma nova ordem financeira global, né? E aí acho que um pouco no livro eu tento fazer uma análise mais detalhada, inclusive comparações dos modelos das instituições criadas pelo grupo, que foram fundamentalmente duas do ponto de vista financeiro, né? Uma foi o Arranjo Contingente de Reservas, que é um fundo virtual, uma espécie de compromisso de ajuda mútua entre os países em caso de crise no seu balanço de pagamentos, que tem como grande modelo inspirador, e o Paulo foi um dos grandes personagens nesse processo de constituição do arranjo, que teve como modelo inspirador o mecanismo asiático, né, chamado de Iniciativa Chiang Mai, né, e também o baixo desempenho, eu diria, do Banco dos BRICS, né, que é o que eu quero falar um pouquinho com mais detalhes rapidinho aqui sobre alguns elementos que eu julgo problemáticos em relação ao banco, que eu acho que também explica um pouco essas dificuldades que o próprio coletivo tem enfrentado, né? Veja, o banco, ele é uma instituição que já está operando desde 2016, tem uma carteira de investimentos aí anunciada de mais de 28 bilhões de dólares, né? Chamou a atenção da comunidade financeira internacional pela equidade de poder entre os BRICS, né? Não há sócio majoritário, tem uma dinâmica de revezamento da presidência, tem um capital social elevado, né? Tem um objetivo institucional voltado para investimentos em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países considerados emergentes e em desenvolvimento, né? De forma sintética, a gente podia dizer que o banco se lançou para o mundo como um banco do Sul para o Sul, né? Um banco com a proposta para atender as demandas do Sul global, um banco que seria um banco verde, ou seja, um banco que tem
a questão do desenvolvimento sustentável como seu principal core, né, seu principal eixo de financiamento, e um banco que seria técnico e não político, ou seja, um banco que não utilizaria dos seus instrumentos financeiros para adotar as mesmas práticas, digamos, de ingerência política que o Banco Mundial tem sido historicamente criticado, né? Então, essa, digamos, é mais ou menos a expectativa que foi criada em torno do banco. Mas se a gente faz um balanço da prática do banco, a gente enxerga uma série de problemas, né? E aqui eu vou destacar rapidamente 2 problemas, né? O primeiro problema operacional. O banco, apesar de já ter aprovado uma série de projetos, o banco tem tido uma dificuldade histórica em desembolsar os seus recursos, né? Então, há uma dificuldade, o banco nem sequer consegue acompanhar suas metas oficiais de desembolso dos recursos, o que demonstra aí que talvez há uma dificuldade na escolha dos projetos ou escolhem projetos sem a maturação técnica financeira necessária, né? O banco também tem muita dificuldade em ampliar o seu espaço, o seu quadro societário, né? Isso gera dificuldades na classificação de crédito do organismo nas agências internacionais, mas eu diria que no aspecto dos direitos humanos, o banco tem também tido uma atitude deplorável, para não dizer outra coisa, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas questões de gênero, há uma baixa diversidade de gênero nos órgãos de poder da organização, né? É certo que isso não é um problema só do banco, dos BRICS, isso é um problema geral, mas o Banco dos BRICS também entra nesse mesmo padrão, né? No tema das salvaguardas ambientais e sociais, há toda uma discussão sobre como o banco pretende fortalecer os sistemas nacionais no quesito das salvaguardas ambientais e sociais, né? Isso é uma questão que tem preocupado movimentos ambientalistas e sociais. E no caso das relações de trabalho, é uma vergonha que o banco até hoje não adote um mecanismo imparcial para a resolução dos conflitos entre seus funcionários e a instituição. Para quem acompanha, né, as organizações internacionais, suas estruturas jurídicas, a gente vê que é comum que essas organizações recebam as chamadas imunidades jurisdicionais, né, dos seus Estados-membros, que é justamente um mecanismo necessário para evitar que algum Estado-membro, por meio dos seus aparatos judiciais, produzam ingerências indevidas na dinâmica do organismo internacional, né, da organização internacional. Por isso, as imunidades, né, como a imunidade fiscal, a imunidade trabalhista, né? Veja, a imunidade, contudo, né, ela não é impunidade, ela apenas altera o foro adequado para julgar conflitos entre, no caso aqui trabalhista, entre os funcionários da instituição e a própria a organização, né? Na prática, as organizações internacionais elas adotam 2 caminhos. Ou elas criam um próprio tribunal administrativo de apelação, ou elas se subordinam à jurisdição de um tribunal internacional, como, por exemplo, o Tribunal Administrativo da OIT, que é a escolha da OMC. A OMC faz isso, né? Ela escolhe o Tribunal Administrativo da OIT como foro adequado para resolver os conflitos entre seus funcionários e a instituição. Acontece que até hoje, o Banco dos BRICS não tem qualquer mecanismo, não prevê qualquer mecanismo de apelação para um conflito entre o funcionário e a sua instituição. Então, por exemplo, se qualquer funcionário hoje do banco for demitido, não receber salário, acontecer algum problema, conflito entre o banco e a instituição, ele não tem a quem apelar. É uma espécie de vácuo jurídico que é uma verdadeira violação de direitos humanos, né? Porque nega o direito fundamental, que é o direito ao acesso à justiça, né? O direito a um julgamento imparcial. E ao banco não ter esse mecanismo, acaba aí se encontrando em uma situação grave de violação de direitos humanos, que inclusive, diria, já fez a sua primeira grande vítima, que é aqui o caso do Paulo Nogueira Batista, que no mérito, a sua demissão foi um flagrante caso aí de rompimento ilegal das regras contratuais e documentos estatutários do banco. Eu tive acesso aos procedimentos, aos documentos, inclusive abordo isso no livro, e o caso é um verdadeiro caso de lawfare, né?
Para quem não é acostumado com o termo lawfare é um simulacro de julgamento, né? A lógica do lawfare é aquela que atira a flecha e depois pinta o alvo, né? Ou seja, eu tomo uma decisão política primeiro e depois eu vou lá e busco meios para justificar aquela decisão, né? Lawfare, nesse sentido, é uma modalidade de julgamento de exceção, né? Onde se cria a aparência de legalidade, e a gente aqui no Brasil tem presenciado já há bastante tempo esse tipo de processo, né? Uma aparência de legalidade para justificar uma decisão política, né? Que não é moldada a partir dos critérios jurídicos, né? Então, por não ter, inclusive o banco, esse mecanismo de apelação, o caso do Paulo e de eventuais outros funcionários do banco, eles não têm a quem recorrer, né? Até pelas cláusulas de imunidade jurisdicional, eles não têm a quem apelar, não têm a quem exercer esse direito fundamental, que é o direito do acesso à justiça. E isso é uma violação absurda que mancha a história do banco, né? E revela, infelizmente, um baixo padrão democrático que precisa ser alterado. E aí, em síntese, para finalizar, fazendo aqui um breve balanço, que eu trabalho um pouquinho no texto, é que, por um lado, ainda que eu tenha levantado pontos negativos, né, é importante perceber que as iniciativas dos BRICS, elas diversificam o cenário do sistema financeiro internacional, né? Elas amplificam esse cenário e não são feitos nada desprezíveis, né? Não à toa são criticados e menosprezados por intelectuais, digamos assim, pró-ocidentais, né? Eles não são desprezíveis. Contudo, tanto o banco quanto o arranjo, que eu acabei não falando aqui, mas no trabalho eu desenvolvo um pouco mais os seus nós institucionais, né? Eles precisam de ajustes, né? Para poderem se tornar esses exemplos de justiça e de equidade para o sistema financeiro internacional, né? Ou seja, há um desafio aí coletivo de alterar a rota de desenvolvimento dessas estruturas o quanto antes, né? Então, de alguma forma, eu tentei aqui com o meu trabalho contribuir com as minhas limitações um pouco na análise dos limites e das potencialidades dessa agenda regulatória dos BRICS, né? Frente a esse esforço coletivo que a gente tem de pensar os BRICS e pensar o Brasil nos BRICS. É nesse sentido que o meu trabalho, de alguma forma, foi construído, e agradeço mais uma vez, viu, ao BRICS Policy Center e à Ana pela oportunidade de poder estar aqui dialogando e também podendo lançar esse livro. E já aproveito aqui nesse momento final de marketing, já dizer que eu consegui com a editora um código promocional, vou escrever aqui rapidinho no bate-papo, que quem se interessar pelo trabalho conseguirá comprar ele no site da editora com até 20% de desconto, né? Então fica aí já um merchan, né, desse trabalho, e mais uma vez agradeço pela oportunidade. Desculpa aí por ter ultrapassado os 15 minutos. Obrigado. Não, foi certinho, Jonas. Eu que agradeço, né? Sempre muito bom te escutar, essa análise mais minuciosa, né, dos procedimentos jurídicos internos que você pôde analisar na sua obra, toda a sua discussão também sobre potencialidades e limitações. Eu queria pedir, inclusive, por favor, para o pessoal também colocar no Facebook, né, o código promocional para poder divulgar o máximo possível o seu trabalho. Queria, antes de passar a palavra para o Paulo, agradecer a presença de todos e todas aqui, dos colegas da Universidade Federal da Bahia, que estão aqui, falaram com a gente aqui no chat, né? Pedro Lino, professora Elza Kraichett, e todos que estão aqui conosco essa noite. E contar, né, Jonas, só para dar um spoiler, que é o termo atual, do artigo que nós estamos preparando, de um balanço, né, do NDB, desses 5 anos de funcionamento, né, do banco, fazendo um balanço sobre essa perspectiva interna e externa, seus logros, suas limitações, e o que a gente pode enxergar como recomendações possíveis de direcionamento, né? Então, agora, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, que eu já apresentei. Para nós é um prazer, uma honra muito grata tê-lo aqui.
e muito curiosa com a sua fala e a sua visão sobre o futuro dos BRICS nesse cenário tão conturbado da pandemia e de tantas divergências, né, mais do que convergências entre os países dos BRICS nesse momento de crise. Paulo, por favor. Obrigado, Ana. Obrigado, queria agradecer as palavras generosas da Ana Garcia e do Jonas Marques de Vasconcelos a meu respeito. Na verdade, Ana, eu vou falar sobre o livro um pouco, vou deixar questões outras, como o futuro dos BRICS, para a nossa discussão posterior. Eu realmente acho que o Jonas, como autor e editora Dialética, merecem parabéns pelo lançamento desse livro, que é, como vocês disseram, em grande parte um subproduto da tese de doutorado do Jonas na Faculdade de Direito da USP. Eu quero dizer a vocês que é um trabalho importante, que merece cuidadosa atenção. Eu digo isso em nenhum favor, pois qualquer pessoa que pegue esse livro em mãos, não precisa ler todo, comece, folheie, comece a examinar, vai verificar rapidamente que se trata de um trabalho de importância e de originalidade também. Eu tenho boas condições para dizer isso, viu? Porque eu participei do processo BRICS desde os primórdios, em 2008, até a minha saída tumultuada do Banco dos BRICS em fins de 2017, quando eu voltei de Xangai para o Brasil, né? Então, eu conheço esse processo BRICS de dentro, por vivência, né? E, aliás, um dos méritos do trabalho do Jonas, nem de longe o principal, é que ele conseguiu descrever com competência e argúcia o processo de lawfare, a que ele se referiu agora, que levou a minha derrubada do Banco dos BRICS no final de 2017. Eu não tenho conversado com o Jonas recentemente, e acho que ele nem sabe, mas nesse meio tempo, Jonas, através de advogados, eu consegui usar a Lei de Acesso à Informação para obter documentos que comprovam a atuação de integrantes do governo brasileiro, atuação ilegal de integrantes do governo brasileiro, para me destituir do cargo de vice-presidente do banco em Xangai. Mas isso só um parêntese, né? Quando eu voltei ao Brasil, sabe, no final de 2017, depois de mais de 10 anos fora, uma das minhas grandes satisfações, Ana, foi travar contato com uma nova geração de brasileiros que eu não conhecia, porque eu passei muito tempo fora, geração de economistas, de geógrafos, de estudantes de direito, de relações internacionais. E o Jonas é um dos vários jovens brasileiros brilhantes que eu conheci depois que voltei ao Brasil. E ele se destaca nesse grupo de jovens que eu conheci. Realmente se destaca por várias qualidades que aparecem claramente nesse livro. Por exemplo, ele é um pesquisador cuidadoso que foi capaz de descobrir coisas que eu, como participante das negociações dos BRICS, não imaginava que um outsider pudesse perceber. Aspectos importantes, por exemplo, da configuração do Banco dos BRICS, ou da configuração do Fundo Monetário dos BRICS, conhecido pelo seu nome oficial, Arranjo Contingente de Reservas, que foi mencionado pelo Jonas na apresentação dele. E esses dois temas, Banco dos BRICS e Fundo Monetário dos BRICS, são tratados com destaque nesse livro. Além disso, eu quero dizer uma coisa, que o Jonas escreve bem, com clareza, com habilidade, qualidades que eu vou dizer que eu acho que são meio raras, porque a nossa bela língua portuguesa sofre na mão dos acadêmicos. Como sofre? E como sofre na mão de juízes e juristas, por exemplo. Eu estava vendo agora, hoje à tarde, a sessão do Supremo Tribunal Federal, trechos, né, porque ninguém aguenta assistir aquilo tudo, trechos da sessão do Supremo Tribunal Federal sobre a decisão do ministro Fachin, anulando todas as condenações contra o ministro Lula, contra o ex-presidente Lula. Aliás, decisão que já foi confirmada, conto a vocês, se vocês não sabem. Então, mas o que eu queria dizer é que, ouvindo o ministro Fachin e o ministro Cássio Nunes, é impressionante, pois conseguem soterrar o português uma montanha de termos jurídicos, muitos deles artificiais ou pedantes, poderiam ser substituídos facilmente, no meu entender, em grande parte, pelo menos, por linguagem mais corrente. Assim é que os acadêmicos, não só os juristas, economistas são craques em fazer isso, criam uma barreira artificial entre si e o leigo, uma barreira pretensiosa que obscurece as coisas em vez de clarear.
O Jonas é de outro time. Ele respeita a língua, respeita o leitor e não tenta impressionar com jargão. Queria acrescentar que quando eu escrevi o meu livro mais recente, Ana, eu nunca falo o último livro, que eu pretendo escrever outros, é o mais recente, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, eu recorri à tese do Jonas, que, aliás, está citada várias vezes no livro, e recorri também aos comentários dele, que me auxiliaram a corrigir vários erros e omissões do meu livro. E quando eu voltei ao tema BRICS em longo ensaio preparado para a Universidade de Boston, em meados do ano passado, eu recorri de novo à tese do Jonas e ao autor, e a seu autor. Vejam que é curiosa essa inversão, né? Porque eu, como eu digo no prefácio ao livro, teoricamente eu sou a fonte primária e ele é a fonte secundária. Mas a fonte primária recorria à fonte secundária para completar o meu trabalho. Por quê? Porque a tese dele, o livro dele, estão muito mais bem organizados e estruturados do que os meus arquivos de documentos da época das negociações dos BRICS e do trabalho no Banco dos BRICS. Então, consultar o trabalho do Jonas me ajudava a recuperar o fio da meada de prolongadas e complexas negociações entre Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e da problemática implantação do novo Banco de Desenvolvimento, não tão bem sucedida até agora, como bem destacou o Jonas agora na sua fala inicial. Quero dizer a vocês que não é nada fácil explicar, descrever os resultados de processos de negociação internacional e o funcionamento de entidades internacionais. Não é fácil, e o Jonas faz isso muito bem. Poucos conseguem, eu quero dizer a vocês. Eu estive muito tempo em Washington e Xangai, né, dentro de entidades internacionais. Eu fui notando lá de Washington e depois de Xangai como eram raros, realmente raros, os casos de pesquisadores externos às instituições que conseguem realmente entender o que acontece. Derrapam feio, sobretudo, até mesmo pesquisadores renomados derrapam feio, sobretudo quando incursionam no campo das recomendações práticas, no campo da normativo. Aí as derrapadas são muito grandes, né? Há exceções importantes que eu menciono no prefácio do livro, do Jonas, né? O José Antônio Ocampo, por exemplo, que é um economista colombiano, o Paul Bluestein, que é um jornalista especializado em FMI, o Christopher Humphrey, que é um especialista em bancos multilaterais de desenvolvimento. No Brasil, o Fernando Cardi de Carvalho, que infelizmente morreu muito cedo, mas que tinha também uma contribuição importante nesse terreno. Então, a vivência dos processos em instituições parece muito difícil de substituir por pesquisa acadêmica, e o Jonas consegue isso, apesar de jovem, conseguiu no seu livro resultados surpreendentes no que diz respeito à agenda regulatória e institucional dos BRICS. Assim, para terminar, eu queria dizer a vocês que eu recomendo vivamente o estudo do livro do Jonas. Eu deixo por aqui, fico por aqui por enquanto e volto, se necessário, durante o debate. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Excelente e muito bonita a homenagem ao livro que o Jonas hoje nos proporciona. Eu queria, então, abrir as perguntas ao público, tanto o público que nos assiste no Facebook, quanto aos que estão aqui presentes na nossa sala virtual. Aqui na barra, abaixo à sua direita, tem um Q&A, Questions and Answers. Então, quem quiser colocar questões, fazer comentários, por favor, pode colocar nessa barrazinha aqui. Enquanto isso, então, eu vou iniciar, né, com algumas questões, considerações que gostaria que vocês pudessem comentar no nosso curtíssimo espaço de tempo, tendo em vista que nós só temos agora mais ou menos 18 minutos. A primeira é essa pergunta mais genérica, mas tem a pandemia no pano de fundo. Minha leitura é que a pandemia ela trouxe o melhor e o pior dos BRICS. Tá? A pandemia ela trouxe o melhor, que é o resgate da articulação intra-BRICS em um tempo em que BRICS não existia, que é a disputa pela ruptura ou pela quebra das patentes da vacina na OMC, né? Resgatando aí a articulação entre Brasil e Índia, e o Brasil agora fora, né? No caso atual, a Índia e a África do Sul,
mas com a experiência, a bagagem de articulação entre países em desenvolvimento nas instituições multilaterais em prol de um bem público, que é o bem da saúde, a vacina como um bem público, a quebra das patentes dos medicamentos HIV/AIDS nos anos 90 também como um bem público. Eu acho que a pandemia resgatou essa articulação, apesar da não participação do Brasil nela. A pandemia também fez com que o NDB agisse muito rapidamente com aqueles fundos de auxílio emergencial para contenção da pandemia nos 5 países. E isso foi uma ação relativamente rápida e bastante efetiva, né? Os países todos tiveram acesso a recursos adicionais. Mas, ao mesmo tempo, as divergências também se afloraram, né? Aí no caso do Brasil, isso é evidente, todos os canais diplomáticos previamente estabelecidos, seja particularmente na relação bilateral com a China, seja na relação trilateral com a Índia e a África do Sul, através do IPSA, e outros, nada disso parece ter sido acionado ou tenha servido de um caminho diplomático adequado para a articulação entre esses países na sua estratégia, né, de contenção ou não da pandemia, de vacinação. E muita gente, eu tenho escutado isso, hoje se pergunta, cadê o BRICS? O BRICS não funcionou, né, nesse contexto de crise. Então, uma pergunta que eu coloco a vocês, né, que futuro nós vamos ter enquanto agrupamento, o BRICS, porque as articulações bilaterais certamente vão continuar existindo, por exemplo, entre Rússia e China. Esqueci de mencionar divergências entre China e Índia, né, que já iniciaram em 2017 lá na fronteira, depois foram eclodiram novamente ano passado. Aquela situação tensa e de disputa regional, né, entre essas duas potências. Enfim, o que vocês conseguiriam vislumbrar enquanto futuro possível para esse agrupamento? Eu tinha mais questões quanto à questão financeira, mas vou ler aqui as perguntas do público. Ana Raquel Fortes, Ana Raquel, doutoranda em RI na Santiago Dantas, em São Paulo. Gostaria de saber as opiniões dos palestrantes sobre as futuras perspectivas do NDB com o atual presidente Marcos Trojan, o atual presidente brasileiro. Rafaela Mel, do IRI PUC-Rio, gostaria de saber um pouco mais sobre o que Jonas e Paulo Batista pensam sobre a dificuldade do novo Banco de Desenvolvimento em expandir a atuação para novos países membros. Essas são 2 importantes perguntas, talvez vou parar por aqui para que haja tempo de resposta. Gostaria de começar com o Paulo, porque o tempo é mais apertado. Pode ser, Jonas? Ou vocês... Posso responder, então? Então, Ana, a sua pergunta é muito importante. Estão me ouvindo? Está funcionando? Tá. A sua pergunta é muito importante, Ana, porque, de fato, eu destacaria 2 dificuldades importantes no processo BRICS, no passado recente e agora. O conflito China e Índia, que você mencionou, e você não chegou a mencionar tão enfaticamente, talvez tão importante quanto, o enfraquecimento do Brasil. Porque eu posso dar meu testemunho de que o Brasil foi, durante muito tempo, em vários momentos, um motor importantíssimo dos BRICS. Então, quando esse motor deixa de funcionar bem, já no finalzinho do governo Dilma, depois piorou no governo Temer, ainda mais, piorou ainda mais no governo Bolsonaro, o processo BRICS sofre, perde um motor importante, né? Mas, tendo dito isso, eu diria que o processo BRICS continua, está lá, todos os mecanismos criados, os procedimentos, as rotinas estão sendo cumpridas, os países se reúnem, existe o Banco em Xangai, existe o Fundo Monetário dos BRICS, então não é nada difícil retomar, se o motor Brasil fosse restabelecido,
e se houver uma composição entre China e Índia, o que não é impossível também, porque esses 5 países têm muitas coisas em comum, têm interesses internacionais comuns que o Jonas descreveu muito bem na fala inicial dele. São países emergentes, insuficientemente representados. Deixa eu só mencionar que esses pontos eu tratei de forma detalhada na 2ª edição do meu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, que acabou de sair, que inclui um texto novo sobre o futuro dos BRICS, atualiza a discussão do novo Banco de Desenvolvimento e tem um texto também sobre o lawfare movido contra mim por integrantes do governo Temer quando eu estava em Xangai. Mas a Ana Raquel pergunta pelas perspectivas do novo Banco de Desenvolvimento com o presidente brasileiro. Se nós tivéssemos sabido... O Brasil tem uma condição fantástica agora, que é de indicar o presidente do principal resultado do processo BRICS. Indicou o Marcos Troíjo, que não quero prejulgar ninguém, mas não tem, a meu ver, assim, qualidades, formação, experiência relevantes. Espero me enganar, espero que ele vá bem, espero que ele mostre o contrário do que eu estou dizendo, é possível, mas eu tenho um certo ceticismo quanto à possibilidade dele realmente dinamizar o banco, que começou mal na presidência do indiano, aquele K.V. Kamath, começou mal, muito lentamente, timidamente, e seria a oportunidade de ouro para o banco, para o Brasil, indicar um presidente que dinamizasse essa instituição. Mas o que esperar do governo Bolsonaro? Onde é que o governo Bolsonaro acerta, meu Deus? Então, não vai acertar. Inclusive, está solapando o banco. Queria contar a vocês, se é que vocês já não sabem, que o Brasil deixou de cumprir o estabelecido no acordo de criação do banco ao não pagar integralmente a sua cota de capital integralizado agora em janeiro de 2021. Então, o Brasil está em default com o banco. É a primeira vez que isso acontece. E é óbvio que isso enfraquece o presidente brasileiro e enfraquece o próprio banco como instituição. Os países fundadores não cumprem o estabelecido no convênio constitutivo. E, finalmente, a Rafaela. Realmente, Rafaela, de novo, nesse meu livro, eu explico isso em detalhe. No Brasil não cabe no quintal de ninguém. As dificuldades que o banco tem de ampliar o número de sócios. São várias. Primeiro, a Rússia, durante muito tempo, teve um grande receio de que entrassem no banco inimigos da Rússia. Eu até entendo essa preocupação. Então, nós lutávamos com a resistência sistemática da Rússia à ampliação do número de membros. Depois surgiram dificuldades de outra natureza. Por exemplo, a Índia tinha medo de que entrasse o Paquistão pela mão da China. Se politizou excessivamente o processo de absorção de novos membros. Isso gerou uma paralisia. Mas, até onde eu sei, vai começar. Vai começar agora. Os primeiros novos membros devem entrar em breve no banco. Está muito atrasado, não há dúvida. Já podia estar muito, muito mais avançado, mas vai começar finalmente, e tudo indica que os primeiros novos membros, para além dos BRICS, começarão no banco talvez no ano que vem. É isso. Obrigada, Paulo. Jonas? Pegando o gancho aí esse último dado do Paulo, até se a gente faz a comparação com o Banco Asiático. Jonas, temos aqui mais perguntas pipocando, que se der tempo eu ainda trago. Só mencionar que estão chegando mais questões. Não, só para fazer uma comparação das dificuldades do Banco dos BRICS, né, do novo Banco de Desenvolvimento, se a gente compara, por exemplo, com o Banco Asiático de Infraestrutura, né, o EIB, que foi criado mais ou menos na mesma época, a gente vê como tem performances aí discrepantes, né? O Banco Asiático ele começou com mais ou menos 50 membros e hoje já tem mais de 100, né? Enquanto que o Banco dos BRICS ainda continua sendo um clube de 5 países, né, enfrentando aí uma série de dificuldades para ampliar o seu quadro societário, que poderia dar alguns ganhos não só de eficiência administrativa, mas também de inserção global, né? Ser um banco que tem um impacto maior dentro do sistema financeiro internacional. Isso acaba sendo dificultado. Mas eu queria, dialogando também com a pergunta, antes de dialogar com a pergunta da Ana, com a pergunta também que eu vi aqui do
Albert e do Fabiano, pelo que eu li aqui rapidamente. Antes disso, só queria dizer que eu agradeço muito pelas palavras elogiosas do Paulo. Eu diria assim que, na verdade, eu encaro elas como estímulos à pesquisa, estímulos para que eu até consiga alcançar esse patamar de maior precisão, né, na análise das relações internacionais, na análise dos BRICS. Então, eu agradeço, registro aí mais uma vez meu agradecimento. E com relação às perguntas, veja, eu acho, sobre o futuro dos BRICS, relação BRICS-pandemia, né, são questões aí que eu acho que orbitaram essas perguntas que foram lançadas, né, que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo agora. Eu acho que é importante sempre a gente lembrar que o BRICS, enquanto plataforma de cooperação, certamente acho que ele passa pelo seu pior momento, né, o momento mais difícil, o momento mais delicado, onde muitos conflitos aí internos e externos têm, de alguma forma, diminuído a capacidade de iniciativa do grupo, enquanto grupo, né? Diminuído a capacidade até dos seus mecanismos, né? Isso resvala também, não só para a articulação entre os países, mas também resvala na atuação dos próprios mecanismos. Esses conflitos, na verdade, não surgiram agora, né, na pandemia, ainda que a pandemia tenha amplificado algumas contradições que já estavam em germe ou já estavam se desenvolvendo há mais ou menos aí uns 5 anos, né? Se a gente olhar já em 2016, a gente já tem ali uma evidência maior de acirramento das tensões internas, por exemplo, a tensão que já foi mencionada entre China e Índia, com relação ao projeto de um cinturão à rota, né? Ali já tem estremecido um pouco as relações entre dois importantes países do grupo. A ofensiva dos Estados Unidos com relação à Rússia, com relação à China, as crises do governo Trump com a China e com a Rússia, né? Isso tem gerado tensões internas. A ascensão de governos alinhados aos Estados Unidos, ou alinhados às potências tradicionais dentro de importantes países dos BRICS. Se a gente pensar já na Índia, um governo, digamos assim, mais à direita, de extrema direita, nacionalista, no sentido populista da coisa. Na África do Sul, uma série de conflitos também políticos que resultaram em transformações internas importantes. E no Brasil, um golpe parlamentar sucedido já por uma agenda de alinhamento aos Estados Unidos, que começa já com o José Serra, né? E vai dar uma radicalidade, vai se radicalizando até esse último aí que saiu, que eu nem prefiro falar o nome dele, né? Mas o governo Bolsonaro, de alguma forma, radicaliza esse processo que amplifica essas tensões. E, de alguma forma, é inevitável que essas tensões externas e internas ao grupo, ela afeta a capacidade do grupo em si ter uma resposta articulada enquanto grupo para enfrentar uma série de problemas como esse que a gente está vivendo agora, que é o problema da pandemia, e isso resvala, né, na capacidade de iniciativa, capacidade institucional do grupo, né? Isso transborda não só o tema financeiro, esse é o ponto, né? Não é só a área da cooperação financeira que é afetada, mas isso, ao meu ver, gera um efeito, digamos assim, cascata, que fragiliza uma série de outras iniciativas que o grupo poderia ou já teria anunciado tomar, né? Se a gente lembrar, por exemplo, que em 2018 o BRICS tinha anunciado a intenção de criar um centro de vacinação BRICS, né? Um centro de produção de vacina BRICS para combater pandemias. Olha, em 2018. E essa iniciativa, obviamente, não caminhou como poderia ter caminhado, e talvez isso, se tivesse, né, caminhado, se tivesse em outro contexto, outra conjuntura, talvez a gente não tivesse sofrendo essa tragédia que a gente sofre hoje aqui no Brasil, né? Então, ou seja, essa conjuntura ela acaba, de alguma forma, impactando na dinâmica do grupo e afetando, e hoje a gente está certamente no seu pior momento, né? Mas, antes de criar algum tipo de conclusão precipitada, né, que eu acho que é, de certa medida, precipitada, de que é um caminho sem volta, eu acho que não. Eu acho que os BRICS, eles passam, sim, pelo seu pior momento, mas eu acho que tem condições, sim, até porque tem uma série de contradições da vida material que dão base para que esses países continuem com maior ou menor grau de
articulação continuem cooperando nessa plataforma, né? Inclusive, eu acho que para o Brasil as vantagens, em tese, são grandes, né? A gente pode pensar, por exemplo, que a integração do Brasil, a participação do Brasil nos BRICS, interessa para a gente, do ponto de vista nacional, porque ela amplifica a nossa capacidade de barganha com as potências do Norte, né? Então, integrar essa plataforma gera melhores posições relativas de negociação, também com os Estados Unidos, com a Europa. Eu acho que é interessante saber manejar essa disputa e tentar extrair interesses importantes para o país a partir dessa posição. Eu acho que ela também, em um outro aspecto importante, né, para o Brasil, ela tende a reforçar a posição de liderança do Brasil na América Latina, né, na América do Sul. Então, integrar, ser parte dos BRICS e ser um ator importante neles, melhora a nossa posição relativa aqui também na América Latina, pode, né, melhorar. E também, acho que muito estratégico isso, a nossa participação nos BRICS, ela é uma plataforma privilegiada para a gente ter um contato, ampliar os nossos contatos com o mundo asiático, né, que ainda são poucos, né? Veja, se o século XIX foi o século europeu e o século XX pode ser tido como século estadunidense, o século XXI tende a ser um século asiático, na medida em que ali está o centro dinâmico, né? Tudo aponta como ali sendo um novo centro dinâmico da economia política internacional, ao menos aqui nesse início do século XXI, e estar nos BRICS permite a gente ter um contato e poder explorar essas potencialidades, né? Não só do ponto de vista comercial, mas econômico, cultural, político, enfim, né? Mas é certo que aproveitar essas potencialidades, essas vantagens, não é um dado inerente da realidade, né? Precisa de política, precisa ter projeto nacional, precisa saber o que é que o Brasil quer com os BRICS, né? Precisa saber o que é que a gente quer com essa plataforma e precisa influir nela, né? E aí por que a gente não tem tido isso? Na verdade, é um outro papo, né? Tem muito a ver com a nossa formação social, com as nossas classes dominantes, né? Que são moldadas aí pela turma da bufunfa, né? Como apelida bem o Paulo, né? Que estão focadas muito mais no horizonte imediatista, de curto prazo, totalmente antinacional e antipopular. Essa é uma dificuldade estrutural que modula um pouco as nossas dificuldades de construir esse projeto nacional que tenha nos BRICS, né, uma ponta de lança, né? Eu acho que esse e tentando finalizar aqui o argumento, esse inclusive para mim a grande motivação de pensar os BRICS, né? Como pensar os BRICS, como ele pode integrar a nossa agenda de superação dos nossos problemas do subdesenvolvimento. Acho que esse é um lance que é um dado que, para a gente ter um pouco mais de consciência com relação a isso, pressupõe a gente conhecer um pouco os limites e as potencialidades da plataforma, né? Do que ela tem de potencialidade e também o que ela tem de limite, né? E aí, com isso, a gente tentar se articular, seja pelos BRICS from below, né? Como nos ensina a professora Ana Garcia, né? Tentar pressionar também para que tenhamos uma visão crítica e influenciadora, né, que influa num novo BRICS, né, num BRICS que seja diferente do que de alguma forma tem sido aí apontado nos últimos anos. Não sei se eu acabei passando um pouco aí o geral, não respondi todas as perguntas, mas tentei organizar aqui um pouco as ideias que eu acho que estão aí nessas indagações sobre o BRICS na conjuntura. Excelente, Jonas. Muito obrigada. A sua fala, tanto também do professor Paulo, remeteu aquele lema do antigo Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível, um outro BRICS é possível, a depender dessa escolha política, né? E a partir das nossas escolhas políticas, enquanto Brasil, acho que Paulo colocou uma perspectiva que eu não necessariamente pensei, né? O quão central é o Brasil para impulsionar o agrupamento BRICS e o seu direcionamento, né? Isso é fundamental. Bem, nós chegamos ao nosso tempo limite por conta da agenda do professor Paulo Nogueira Batista, também acho que todos já falaram bastante, lamento, nós temos ainda perguntas aqui no Q&A e também no Facebook, o que me deixa feliz porque mostra que o interesse, a gente ainda tem uma massa crítica
né, de acadêmicos, de ONGs, de membros de governos, funcionários públicos, um conjunto de atores ainda interessados num debate de conjuntura sobre os BRICS, né? Isso eu acho muito relevante, essa nossa primeira mesa, e eu fico muito animada. Quero muito agradecer a participação de vocês, muito agradecer o tempo, disponibilidade de estar conosco. Muito obrigada, Jonas, muito obrigada, Paulo, mais uma vez. Paulo já esteve várias vezes conosco, agradeço muito. Queria só aproveitar para anunciar, a nossa próxima mesa já está marcada, vai ser dia 11 de maio, vai ser com o Gustavo Westman, um diplomata que serve na Índia, na representação brasileira na Índia, vai nos contar um pouco das preparações lá para a cúpula dos BRICS, que será na Índia esse ano, e nós temos também ainda uma mesa prevista para junho, possivelmente com os indianos, alguns membros lá da sociedade civil e outros representantes da Índia, para poder contar um pouco mais para a gente, tanto do cenário da pandemia, que agora a Índia está numa situação bastante complicada, quanto também da preparação da cúpula. É isso, queria passar, então, a palavra para que vocês pudessem fazer uma saudação final, caso desejem, e a gente poder encerrar. Ana, é só dizer que eu achei ótimo o debate e parabenizar você e o BRICS Policy Center por organizarem essa discussão, que é uma discussão fundamental para a política internacional do nosso país. Obrigado. Obrigada, Paulo. Também queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Para mim é um privilégio estar aqui nesse evento do BRICS Policy Center, estar ao lado também do Paulo Nogueira Batista. Então, para mim, fico muito feliz. Parabéns também não só pela agenda aí de debates que estão sendo organizados. Tenho muito interesse e vou estar aqui acompanhando certamente. E, para finalizar, desejo para todo mundo aí muita saúde, se cuidem, né? Vacina para todo mundo, que eu tenho certeza que essa tragédia a gente vai passar, espero que passemos bem, e a gente vai lutar para reconstruir esse país, com certeza. Muito bom, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos e todas pela participação e até breve.